Olá, amigos. Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à leitura de Ser e Tempo de Martin Heidegger. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os novos vídeos à medida que nós vamos avançando na leitura. Ative o sininho aí para você acompanhar e também, depois que você assistir o vídeo, se quiser deixar um comentário, alguma questão, fique à vontade. Também compartilhe o vídeo com os seus amigos, com aqueles que você acredita que possam se interessar por acompanhar a leitura dessa obra. Hoje nós estaremos lendo o parágrafo 19 e o parágrafo 20. Nós vimos nos vídeos anteriores que o Heidegger ele está no momento fazendo uma análise da mundidade. Ele está se perguntando o que é mundo. Então, se a gente pensa no ser no mundo, se o Heidegger vai analisar o ser no mundo, ele precisa se questionar o que é o mundo. E não só no sentido ôntico, né, no sentido do mundo, no sentido dos entes. Ele precisa questionar o mundo no seu ser fundamental, o que é a mundidade, o que é aquilo que é a essência do mundo, por assim dizer. E aí, para fazer essa análise, ele se ocupa de três momentos ou três passos. O primeiro, que ele chama de letra A, é a análise da mundidade do mundo, ambiente e da mundidade em geral. Essa letra A nós já finalizamos. Nós vimos que o mundo ambiente, o que é o mundo ambiente? É tudo aquilo que nos cerca. Então, o que o Heidegger faz? Ele pede para a gente olhar para tudo que nos cerca. Então, por exemplo, eu estou na escrivaninha, tem a mesa, tem o caderno, tem a janela, tem a parede. E se a gente for olhar tudo que nos cerca, a gente vai entrar em contato com vários instrumentos, com vários utensílios que estão à nossa disposição. E é por isso que o Heidegger chama eles de entes à mão, ou seja, são instrumentos, por exemplo, a caneta, o papel, o lápis, que estão à minha disposição para que eu faça uso deles. A partir disso, o Heidegger percebeu que esses instrumentos eles não têm como ser pensados isolados. Eles sempre estão em relação uns com os outros. Essa relação Heidegger chama de remissão. Então, os instrumentos eles remetem um ao outro em relações de sentido. Se eu isolar um instrumento do seu contexto utensiliar, ele perde sentido. A caneta, a gente só entende ela como caneta porque ela serve para escrever. Por exemplo, se eu pegar um celular e colocar numa máquina do tempo e ele for parar lá na Idade Média, ele vai deixar de ser um celular, porque ele não vai ter mais esse sentido. Então o instrumento ele só faz sentido dentro do contexto da obra. E ele também só faz sentido à medida que ele remete a outros instrumentos. Então, não faz sentido, por exemplo, eu pegar um livro e guardar na geladeira, porque o livro não remete à geladeira. Então o livro ele não faz sentido dentro de uma geladeira. Então os instrumentos eles não estão simplesmente jogados no mundo de qualquer jeito. Eles estão arranjados, por assim dizer, em relações de sentido, em relações de remissão. Então essas relações de sentido, de significado, o Heidegger chama de significatividade. E ele vai perceber então que o mundo ele é uma trama articulada de sentidos, uma trama articulada de significados, em que um significado remete ao outro. Então nós podemos entender a mundidade, nesse primeiro momento, como uma trama de significados articulados em que um significado remete a outro numa cadeia remissiva. Na letra B, que é o que nós vamos fazer hoje, o Heidegger fará um contraste entre a análise da mundidade e a interpretação do mundo de acordo com Descartes. Então, nessa segunda parte, nessa letra B, nós vamos ver como Descartes interpreta o mundo e ver um contraste entre essa interpretação de mundo presente em Descartes e a interpretação de mundo presente em Heidegger. Nós vamos iniciar essa primeira parte apresentando essa letra B, né? A primeira parte da letra B, por assim dizer, apresentando a ontologia do Descartes. E é isso que é o parágrafo 19 e 20. Então, num primeiro momento, a gente precisa entender a ontologia do Descartes para depois avaliar ela criticamente. Isso é um pressuposto fundamental da filosofia. Você precisa antes entender para depois julgar. Então você não pode pegar um livro, né, uma obra, uma teoria, ou uma ideia e falar assim, eu discordo, sem antes ter estudado. Então você não pode discordar daquilo que você não entende. Né? Você precisa primeiro entender para depois julgar. Então,
para entendermos a teoria do Descartes, ou melhor, para fazermos um contraste entre ela e a noção de mundo que a gente está desenvolvendo até aqui, a gente precisa entendê-la, para a gente poder até falar assim, olha, eu concordo com isso, eu discordo daquilo, aquilo parece interessante, aquilo não parece. Então a gente precisa entender a ontologia do Descartes antes de criticá-la. E criticar aqui não é só no sentido negativo, né? Crítica na filosofia é fazer uma avaliação tanto positiva, tanto dos aspectos positivos quanto dos aspectos negativos. Isso que é crítica filosófica. Crítica filosófica é poder avaliar, analisar e compreender uma determinada teoria de maneira crítica, não no sentido negativo de dizer que aquilo não é bom, mas no sentido de delimitar o que há nessa teoria de positivo e de negativo e determinar também as potencialidades que existem nessa teoria. Então, hoje nós vamos entender a ontologia do Descartes. Aí a gente vai dar continuidade a isso na medida que a gente for avançando nos parágrafos, até chegar à terceira parte, que é a letra C, em que o Heidegger fará um contraste entre o ambiental do mundo ambiente e a espacialidade do Dasein. Então a letra C a gente vai para depois. Hoje a gente vai começar a letra B. Hoje a gente começa, não termina. A gente só vai poder estar começando. Que são os parágrafos 19 e 20. Então vamos lá. O que é mundo para o Descartes? Né? Vamos pensar um pouco sobre isso. O Descartes ele fez um processo nas meditações cartesianas no sentido de fazer uma crítica, né, de todos os nossos conhecimentos, uma suspensão, uma epoqué, a gente pode chamar também, ou uma dúvida metódica, em que ele resolveu passar todos os conhecimentos que ele possuía, todas as suas crenças sobre o crivo da dúvida. Qual que era a ideia desse método? Olha, vou questionar tudo, vou colocar tudo sobre questão para que eu possa encontrar uma base segura para começar meu conhecimento. Hoje a gente vê algumas pessoas falar assim: ah, eu acho que a base do conhecimento segura é a observação empírica da ciência. Então, assim, a gente tem segurança da verdade quando a gente tem comprovação científica. Só que o Descartes vai questionar: será que é assim? Será que essa é uma base segura para a gente começar o nosso conhecimento? Será que a comprovação científica é tão segura assim, é tão sólida para que a gente possa construir todo o nosso conhecimento sobre ela? Ou outra pessoa pode falar assim: nossa, eu acredito na revelação da Bíblia. Então eu vou começar meu conhecimento com base na Bíblia e só nela, porque a Bíblia é a palavra de Deus e tá tudo certo ali. E aí o Descartes vai questionar: será que a gente tem tanta segurança assim para falar que, nossa, a gente tem que basear todo o nosso conhecimento na Bíblia? Será que a gente tem tanta segurança de que a Bíblia é a base para esse conhecimento? Eu tô dando alguns exemplos, assim, alguém pode recorrer à revelação, outra pessoa pode recorrer à observação empírica. Então, assim, cada pessoa pode recorrer a algum tipo de base para falar assim: essa é a base segura para começar o conhecimento. O Descartes não está falando que isso é errado necessariamente, né? Que essas bases não são boas. O que ele está falando é que a gente precisa de uma base que seja totalmente segura, que não possa ser colocada em dúvida. Então, se você pega observação científica, por exemplo, ora, nossos sentidos nos enganam. Quem disse que, por exemplo, os meus sentidos não podem estar me enganando? E é por aí que e até mesmo da Bíblia, né? Eu só leio a Bíblia através dos meus olhos, dos meus sentidos. Então, que segurança que eu tenho, por exemplo, de que meus sentidos não estão me enganando? Quantas vezes os nossos sentidos nos enganaram? Né? Quantas vezes eu pude estar andando numa rua, olhei ao longe e vi uma pessoa, achei que era uma pessoa, mas era outra. Meus sentidos me enganaram. Então, assim, será que a gente pode confiar tanto em informações que vêm dos sentidos, seja da observação empírica, seja para ler um livro sagrado? Até que ponto os nossos sentidos são tão confiáveis assim? Essa é uma questão. Outra questão também que a gente pode pensar é: eu acho que todo mundo aqui já sonhou, né? E às vezes, quando a gente está no sonho, a maioria das vezes, claro que há exceções, né? Há sonhos lúcidos e tal, mas a maior parte dos nossos sonhos, a gente não está consciente de que a gente está sonhando. Claro que tem alguns que às vezes a gente pode até estar consciente, estar sabendo que está sonhando, mas na maior parte das vezes a gente sonha e não sabe que está sonhando. A gente pensa que tudo ali é real. E aí, quem que nos garante, por exemplo, de que agora eu não estou sonhando, né? Quem que garante que eu não estou num sonho? Então, assim, será que a gente pode confiar tanto
assim, alguém pode falar, não, você tem que confiar na experiência dos seus sentidos, na experiência empírica, no mundo que te cerca. Mas será? E se eu estiver sonhando? Então, tá aí uma questão, né, que se coloca. Então, eu não posso construir meu conhecimento com tanta segurança com base na minha experiência dos sentidos. Aí talvez, né, alguém pudesse chegar e dizer assim, o Descartes vai raciocinando, alguém pudesse chegar e falar assim, não, mas tem alguns conhecimentos, meu caro, que é muito, não tem como duvidar. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Então parece que pelo menos aí na matemática a gente encontrou uma base segura para o conhecimento. Será que a matemática é essa base segura para o conhecimento? E aí o Descartes vai pensar numa hipótese. Vamos supor que exista um gênio maligno, um Deus maldoso, que nos criou para nos enganar. E que ele criou a nossa natureza de tal forma que ela errasse em tudo, até nas suas contas matemáticas. Ela achasse que aquilo que 2 mais 2 é igual a 4, mas não é. É porque o gênio maligno, o Deus maldoso, um Deus mau, resolveu enganar o ser humano e criar a sua natureza de tal modo que ele fosse enganado. Até mesmo quando faz operações matemáticas. E aí, mais uma vez, a matemática então parece não ser tão segura assim. Será que depois que a gente pensou isso tudo, nessas hipóteses todas, será que alguma coisa sobrevive? Sim, o Descartes vai dizer assim que há uma coisa que eu não posso duvidar, de que eu mesmo duvido. Por exemplo, meus sentidos podem estar me enganando, mas para os meus sentidos me enganarem, eu preciso existir. Eu posso estar sonhando, mas para que eu esteja sonhando, eu preciso existir. Eu posso estar sendo enganado por um gênio maligno, mas para que um gênio maligno me engane, eu preciso existir. Então, uma coisa óbvia e indubitável é a própria existência. A existência do próprio pensamento, a existência do próprio pensar e do próprio duvidar. E é sobre essa base segura que o conhecimento pode ser construído, porque essa base não tem como estar errada. Então, se eu quero construir um conhecimento seguro, eu preciso começar da verdade fundamental e indubitável de que penso e logo existo. Que se eu penso, que se eu duvido, eu existo com certeza e que não há como colocar isso em dúvida. Que esse conhecimento é mais seguro do que qualquer conhecimento. Tem gente que fala assim, a única certeza que a gente tem é a morte. O Descartes fala, não, claro que não. Você vê as pessoas morrerem, mas seu sentido pode estar se enganando. Né? A única certeza que você tem é que você duvida, que você existe. Então, pro Descartes, ele não gostaria muito de alguém falando assim, a única certeza que a gente tem é a morte. Ele vai falar, não, claro que não. Até da morte eu posso duvidar, mas eu não posso duvidar de que eu duvido. Então, a única certeza que a gente tem é a certeza do próprio cogito. Até aí, o Descartes chega nessa questão. Né? Então, eu tenho certeza do meu pensamento. Mas, quando eu me volto para o meu pensamento, a gente vai perceber que o nosso pensamento ele possui algumas ideias. E uma dessas ideias é a ideia de Deus. Como a ideia de Deus é uma ideia de um ser infinito, essa ideia ela é maior do que algo que poderia surgir a partir de mim mesmo, que sou um ser finito. E é com base nisso que o Descartes vai concluir que Deus existe. Porque se Deus não existisse, de onde viria uma ideia tão excelsa, tão grande como a ideia de Deus? Uma ideia infinita. Como que uma ideia infinita poderia caber, se originar na mente de um ser finito? Para o Descartes isso não faz sentido. Então, a nossa ideia de Deus prova que Deus existe. Porque uma ideia de um ser infinito é algo que não surgiria naturalmente em nossas mentes. Então, eu tenho certeza de que Deus existe a partir disso. Então perceba o que o Descartes está fazendo. Ele chega num fundamento seguro e passa a fazer deduções a partir disso. Então eu creio que minha mente existe, com certeza, não tenho como duvidar disso. Eu encontro nessa mente a ideia de Deus, que é a ideia de um ser infinito. Um ser infinito é um ser muito maior do que algo que poderia se originar numa mente finita, então ele precisa ter uma origem em outra mente, que é o próprio Deus, que é infinito. E Deus, portanto, existe com certeza. Se Deus existe, ele é bom. E se ele é bom, ele não é o gênio maligno que nos engana. E, portanto, eu posso confiar nos meus sentidos. Até aqui a gente percebe uma coisa bastante interessante. Quando o Descartes chega no cogito, né, na certeza do pensamento, ele não pode acreditar nem no próprio corpo, por enquanto, até depois ele recorrer a Deus. Isso significa que o cogito ele é diferente do corpo material. Porque, observem aqui. O Descartes ele foi capaz de colocar em dúvida os sentidos, mas ele não foi capaz de colocar em dúvida os pensamentos. Então, se o pensamento não pode ser colocado em dúvida,
e se os sentidos podem ser colocados em dúvidas, então o pensamento não pode ser a mesma coisa que os sentidos. Os sentidos é o que diz respeito ao corpo. O pensamento é o que diz respeito à mente. Se a mente é indubitável e se o corpo pode ser colocado em dúvida, quer dizer que a mente e o corpo são coisas diferentes. Esse é o argumento principal a favor do dualismo. O argumento de que a mente e o corpo possuem propriedades irreconciliáveis e que, portanto, eles não podem ser a mesma coisa. Enquanto o corpo pode ser colocado em dúvida e a mente é indubitável, então eles não podem ser a mesma coisa. Porque como é que eu vou dizer que o corpo e a mente é a mesma coisa, como fazem os materialistas, se um pode ser colocado em dúvida e o outro não? Outro argumento interessante a favor do dualismo, ainda considerando essa questão das propriedades, é a gente parar e pensar, olha, nas nossas ideias. Se eu penso numa árvore, eu posso aqui na minha mente botar fogo na árvore. Mas depois que eu botei fogo na árvore, eu posso pensar nela de novo. E ela ressurge na minha mente. Agora, se você pegar um fósforo, uma gasolina, e botar fogo numa árvore, ela vai se fazer em cinzas. E não adianta, não tem como você resgatar aquela árvore. Observe então que as ideias da mente elas não podem ser destruídas. Agora, as coisas no mundo podem. Olha que interessante, isso significa que há uma diferença fundamental entre as coisas materiais e as coisas mentais. Aquilo que é mental, as ideias, não podem ser destruídas, elas são indestrutíveis. O que é mental é indestrutível. Já o que é material pode ser destruído, o que é material é destrutível. Mais uma vez, nós temos uma prova de que corpo e mente não podem ser a mesma coisa. Porque enquanto o que é corporal é destrutível, aquilo que é mental é indestrutível. Pelo princípio da contradição, uma coisa não pode ser ao mesmo tempo destrutível e indestrutível. Isso significa que o corpo precisa ser diferente da mente. O corpo não pode ser a mente. Então, graças a isso, o Descartes vai fazer uma distinção fundamental entre dois tipos de coisas: as coisas mentais e as coisas materiais. Aquilo que é mental, aquilo que ele chama de res cogitans, e aquilo que é corporal e material ele chama de res extensa. O que é mental é a nossa consciência, a nossa subjetividade. O que é corporal, material, é o mundo. Então observe que para Descartes o mundo é isso que é corporal, isso que é material, diferente da mente e da consciência. Se o mundo é o que é material, o que seria aquilo que caracterizaria fundamentalmente as coisas materiais, a substância material? Para o Descartes, aquilo que caracteriza fundamentalmente as coisas materiais é a extensão. Então a extensão é a propriedade da res extensa. É por isso que eles chamam de res extensa. Não só a propriedade, é a substância da res extensa. Então o mundo é essencialmente extensão. Então o Heidegger escreve assim: Descartes vê a determinação ontológica fundamental do mundo na extensão, na medida em que a extensão é constitutiva da espacialidade. A espacialidade permanece, em certo sentido, constitutiva do mundo. Então o mundo é constituído pela extensão. O mundo é extenso. Essa é a primeira tópica da letra B. Para analisar a ontologia do Descartes, o Heidegger vai fazer 3 passos. No primeiro, ele vai determinar, ele está apresentando o mundo em Descartes como res extensa. No segundo, ele vai mostrar os fundamentos da determinação do mundo como res extensa. E na terceira, ele vai fazer uma discussão hermenêutica da ontologia cartesiana do mundo. Nós vamos fazer hoje só os 2 primeiros, né? Porque cada um é um parágrafo. O primeiro é o parágrafo 19, o segundo é o 20 e o terceiro é o 21. Hoje nós vamos só no 19 e no 20. Então o que a gente vai fazer? No parágrafo 19, que a gente está agora, a gente vai entender o mundo como res extensa. Em Descartes, claro. E no segundo parágrafo, a gente vai ver qual que é o fundamento ontológico da ontologia cartesiana. Então o que o Descartes compreende por ser, por substância, qual que é a ontologia do Descartes. Então primeiro a gente vai entender o mundo como res extensa, depois a gente vai pensar na ontologia do Descartes para entender o que ele entende como ser, já que, como já vimos, a proposta do Descartes, a proposta do Heidegger inserir tempo é fazer uma ontologia. Então a gente precisa entender a ontologia do Descartes para a gente poder também compreender e fazer os contrastes. Então o mundo, como determinado como res extensa, isso vai possibilitar uma distinção entre o eu pensante, o ego cogito, e a res corpórea, aquilo que é corporal. Entre a res cogitans,
a res pensante, a coisa pensante, e a res extensa, entre aquilo que é espírito e aquilo que é natureza. Mas, observem que aquilo que é fundamental e essencial na res corpórea é a extensão. A extensão, o que ela é? Ela é o que possibilita o comprimento, a largura, a profundidade. E ela constitui a natureza da substância corpórea. Todas as propriedades de uma coisa corpórea dependem da extensão. Uma coisa só pode ter cor, comprimento, largura, altura, forma, pode se mover, porque ocupa um lugar no espaço, porque tem uma extensão. Sem extensão não há propriedades da matéria. Então todas as propriedades da matéria dependem da extensão. Por isso a extensão, de acordo com Descartes, é aquilo que é fundamental na constituição do mundo. Acho que a gente pode aqui ter compreendido já o que significa dizer que o mundo é res extensa. Mas percebam, o mundo é res. O que é res? Res é substância. E o que é substância? Então, a gente precisa entender o que é substância. Porque, olha que interessante, substância é mais fundamental do que o mundo. Porque o mundo é substância. A consciência também é substância. São substâncias com propriedades diferentes. Uma é substância extensa, outra é substância pensante. Mas o que é substância, essa coisa que é comum tanto ao pensamento quanto à extensão? O que é substância? E é isso que nós vamos fazer agora no parágrafo 20, intitulado Os Fundamentos da Determinação Ontológica do Mundo. Vamos entender o que é ontologia para o Descartes, compreendendo o que ele nomeia como substância. Lembrando que a ontologia é o estudo sobre o ser. E ser, em grego, é ousia. E uma outra tradução para ser é substância. Então, no Descartes, ele vai trabalhar com a noção de substância. Então, isso que vai constituir a ontologia do Descartes. Para a gente entender a ontologia do Descartes, vamos continuar considerando o texto das meditações. Na verdade, nós vamos considerar a definição 5 das segundas respostas, que vai oferecer um conceito metafísico para as meditações do Descartes, que diz assim: toda coisa, é o Descartes falando, toda coisa em que reside imediatamente como em seu sujeito, ou pela qual existe algo que concebemos, isto é, qualquer propriedade, qualidade ou atributo de que temos em nossa real ideia, chama-se substância. Então aqui ele já definiu substância, né? Pois não possuímos outra ideia da substância precisamente tomada, salvo que é uma coisa na qual existe formal, ou eminentemente, aquilo que concebemos, ou aquilo que está objetivamente em alguma coisa de nossas ideias, visto que a luz natural nos ensina que o nada não pode ter nenhum atributo real. Vamos por parte. Qual é a definição de substância? Qualquer coisa em que reside imediatamente como em seu sujeito, ou pela qual existe algo que concebemos, isto é, qualquer propriedade. Então, vamos supor, eu estou aqui no mundo. Se eu pegar o livro aqui do nosso amigo Heidegger, eu vou perceber vários atributos desse livro. Ele pode ser liso, né? Ele tem uma certa cor, uma certa textura, um certo tamanho, uma certa largura. Eu percebo várias propriedades. Essas propriedades existem em algo. Então, esse algo em que as propriedades existem é a substância. A substância, então, ela é meio que o suporte dos atributos, o suporte das propriedades. A substância é aquilo em que as propriedades existem. Então, a substância é o sujeito das propriedades nesse sentido. E aí o Descartes prossegue dizendo: não possuímos. Ele continua, né? Isto é, qualquer propriedade, qualidade ou atributo de que temos nós real ideia, chama-se substância. Pois não possuímos outra ideia da substância precisamente tomada, salvo que é uma coisa na qual existe formal ou eminentemente aquilo que concebemos, ou aquilo que está objetivamente em alguma de nossas ideias. O que o Descartes quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu não tenho acesso direto à substância. Eu mostrei o livro e falei que ele tem uma textura, uma cor, um tamanho. Eu tenho acesso a essas propriedades. Mas a substância na qual essas propriedades existem, eu não tenho acesso direto. Eu tenho acesso direto só às propriedades. Mas eu sei que essas propriedades têm que existir em alguma coisa. Por isso que eu deduzo daí a noção de substância.
E é por isso que Descartes diz: visto que a luz natural nos ensina que o nada não pode ter nenhum atributo real. Então, basicamente, o que o Descartes está falando? No mundo, eu tenho acesso às propriedades das coisas, somente a elas. No entanto, eu sei que essas propriedades não podem existir em nada. Elas não podem ser propriedades que são propriedades de nada. Por quê? Há um pressuposto fundamental de que o nada não pode possuir propriedades. Porque se o nada possuir propriedades, ele vai ser alguma coisa e ele deixa de ser o nada. Então, por mais que eu não tenha acesso à substância, eu sei que a substância existe. Por quê? Porque se a substância não existir, as propriedades elas não vão existir em algo. E as propriedades não podem existir em nada. Então, o princípio básico de que o nada não pode ser suporte de propriedades me leva a concluir que a substância existe como suporte das propriedades às quais eu tenho acesso. No entanto, a substância ela mesma, ela não me é acessível. Ela é deduzida, mas eu não tenho acesso direto a ela através dos meus sentidos. O que chega aos meus sentidos é somente as propriedades. Então, essa é a primeira questão que precisa ficar claro para entendermos a ontologia cartesiana. Vamos continuar entendendo melhor isso, citando mais outra citação. Agora, eu vou considerar o artigo 51 dos Princípios de Filosofia do Descartes. Ele diz assim: o que é substância e que esse nome não convém univocamente a Deus e às criaturas. Para a gente entender essa parte, vamos com calma. Vamos devagar. O Descartes falou que a gente não tem acesso direto à substância. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a gente não tem como ter uma ideia da substância. Porque a substância não afeta nossos sentidos. A gente entende que existe substância, mas a gente não compreende. Por quê? Porque a gente não tem acesso a ela. A gente tem acesso só às propriedades. A gente sabe que há substância, mas a gente não tem acesso à substância. Somente às propriedades. As propriedades existem na substância. Tudo bem até aqui. Se eu não tenho acesso à substância, a substância eu não tenho como compreendê-la e não tenho como ter uma ideia dela. Isso é muito importante. Quem é substância no sentido mais pleno da palavra? É Deus. Né? E é por isso que eu não consigo ter ideia de Deus. Porque eu não consigo ter ideia da substância. Só que parece que isso vai levar a uma dificuldade. Se a substância é Deus, o que me impede de não cair na mesma ideia do Spinoza, por exemplo, de que todas as propriedades existem na única substância que é Deus? Porque parem para pensar. Se a substância é aquilo no qual existem as propriedades, a substância ela precisa ser uma coisa una, né? Ela precisa abarcar as propriedades. E tudo parece então ser, todas as propriedades parecem ser modos dessa substância única. Porque se há substância, e se tudo pode ser chamado de substância, a substância pensante, a substância corpórea, até a substância divina, que é infinita, então há uma substância única. Porque pensem, né? Se existe uma mente, que é substância, se existe o copo, que é substância, se existe a mesa, que é substância, se existe a cadeira, que é substância, se existe Deus, que é substância, precisa existir uma substância única, senão eu não posso chamar isso de substância. Como que a cadeira vai ser substância e Deus também vai ser substância se eles são substâncias diferentes? Completamente diferentes. Eu não posso usar a palavra substância para os dois no mesmo sentido. Eu não poderia. Então, por mais que, por exemplo, a mente seja uma coisa completamente diferente da matéria, as duas são substâncias. Podem ser completamente diferentes, mas em alguma coisa tem que ser igual, porque então não poderia chamar as duas de substância. Então fica parecendo que existe uma substância única, na qual existem todas as propriedades. Só que isso é meio complicado, porque me leva a uma espécie de panteísmo, como o de Spinoza. E aí a gente vai ver como o Descartes vai resolver esse problema. Então, assim, no artigo 51 dos Princípios de Filosofia, ele diz: o que é substância e que esse nome não convém univocamente a Deus e às criaturas. Ele fala: quanto aos conteúdos, porém, que consideramos como coisas ou modos das coisas, vale a pena examiná-los cada qual separadamente. Por substância não podemos entender senão a coisa que existe, de tal maneira que não precisa de nenhuma outra coisa para existir.
Olha o que o Descartes está querendo dizer aqui. O que é substância? Substância é aquilo que não depende de algo para existir. Porque, por exemplo, as propriedades elas dependem da substância para existir. Então a cor, a textura, como eu disse, propriedade não pode existir em nada. Eu não posso pensar na cor existindo por si mesma se ela não está numa superfície. Eu não posso pensar no áspero se ele não existe numa coisa áspera. Então, toda propriedade ela depende de uma substância. As propriedades elas dependem da substância para existir, porque propriedade não pode existir em nada. Por outro lado, a substância não depende das propriedades. A substância ela é independente. Então assim, a substância ela é independente, é diferente das propriedades. Só que isso cria um probleminha, né? Vamos tentar entender, vamos continuar a leitura. E de certo, só há uma única substância que se pode entender como absolutamente independente de qualquer outra coisa, a saber, Deus. Ora, se a substância é aquilo que existe independente de tudo, só que tem um outro problema, porque Deus é o único ser que existe de maneira independente. Né? O Deus não depende de nada para existir. Agora, tudo que existe depende de Deus para existir. Então parece que a gente tem algum problema aí. Então a substância, por exemplo, como que a substância do copo, vou falar que a existência dela é independente se ela depende de Deus para existir? Isso significa que o copo não é substância no pleno sentido da palavra. Só Deus é substância no pleno sentido da palavra. Porque só Deus existe de maneira absolutamente dependente. Isso cria de novo um problema. Se só Deus é substância no sentido pleno da palavra, se só Deus existe de maneira independente, então quer dizer que tudo existe em Deus, né? Que todas as outras coisas é como se fossem módulos da substância divina. Isso é problemático. O Descartes está vendo esse problema. Ele continua. Todas as outras, porém, percebemos que não podem existir a não ser graças ao concurso de Deus. Ou seja, toda outra substância que não seja Deus só pode existir graças a Deus. E por isso o nome substância não convém a Deus e a elas univocamente, como se costuma dizer nas escolas. Isto é, não se pode entender qualquer significado desse nome que seja comum a Deus e às criaturas. Aqui está como Descartes resolve o problema para não cair numa espécie de panteísmo. Vamos entender o que ele fez. Aqui ele cita as escolas. Ele quer falar então que existe uma discussão na escolástica sobre esse assunto. Então Descartes não foi o primeiro a se deparar com esse problema da substância e que poderia levar a um panteísmo. Os medievais também perceberam isso. E o que aconteceu? Surgiram 3 posições para tentar entender isso. A primeira posição a gente chama de univocidade do ser, ou univocidade da substância. O que essa posição quer dizer? Ela vai raciocinar bem simples. Olha, se Deus é um ser, se eu sou um ser, se o meu livro é um ser, se a cadeira é um ser, a palavra ser precisa significar a mesma coisa para tudo isso. Porque se Deus não for um ser, ele não existe, né? Porque aquilo que não é ser não é. Então o raciocínio simples é de que a palavra ser, ou a palavra substância, precisa ser predicada em relação às criaturas e em relação a Deus no mesmo sentido, em sentido unívoco. Então univocidade significa que quando nós usamos a palavra ser, quando empregamos ela a Deus e às criaturas, ela está sendo empregada no mesmo sentido. Deus é no mesmo sentido que a cadeira é, que o cachorro é, que o ser humano é. Ou seja, Deus é ser no mesmo sentido em que eu sou ser, no mesmo sentido em que a cadeira é ser. Porque se Deus não for ser, no mesmo sentido em que as outras coisas são ser, significaria simplesmente que Deus não existe. Porque aquilo que não é ser, não é. E aquilo que não é, não existe. Portanto, Deus precisa existir no mesmo sentido em que qualquer outra coisa existe. Deus é uma substância no mesmo sentido em que as outras coisas são substâncias. Só que isso cria o quê? O problema que eu falei do panteísmo. Porque se Deus é substância, e se é uma substância única entre Deus e as criaturas, então parece que há uma substância só. E isso cria um certo problema. Dado esse problema, surgiu uma posição oposta. Essa posição da univocidade do ser foi defendida por Donos Scotus. A outra posição, que foi adotada por Tomás... Não, agora eu vou falar da posição contrária, antes de chegar na Tomás de Aquino. A posição oposta a gente chama de equivocidade do ser. O que essa posição argumenta? Existe uma distância infinita entre Deus e as criaturas.
Se Deus é infinitamente diferente de nós, isso significa que nenhuma palavra pode ser empregada a Deus no mesmo sentido que é empregada a nós. Na verdade, se uma palavra é empregada a Deus e se Deus é infinitamente diferente de nós, essa palavra precisa ter um sentido infinitamente contrário ou diferente daquele que tem para nós. Portanto, a palavra ser ou substância, quando empregada a Deus, precisa ter um sentido infinitamente diferente de quando empregada a nós. Essa noção de que a palavra substância, quando empregada a Deus, tem sentido infinitamente diferente de quando é empregada a nós, é chamada de posição da equivocidade do ser, porque a palavra ser ou substância está sendo empregada em sentido equívoco. Só que aí essa posição também cria um problema. O que é infinitamente diferente de ser? O nada. Ou seja, será que essa posição está querendo dizer que Deus é o nada? Se a gente disser que Deus é o nada, quer dizer que Deus não existe. E é óbvio que o medieval não vai dizer que Deus não existe. Portanto, nós temos outro problema. Então, assim, essas duas posições são problemáticas. Se eu adoto a posição da univocidade do ser, eu corro o risco de cair num panteísmo. Porque a palavra substância e ser é a mesma, tanto para Deus quanto para as criaturas. E eu acabo também ignorando a distância infinita entre Deus e os seres humanos. Por outro lado, se eu argumento a partir da infinitude que a palavra substância empregada a Deus e empregada às criaturas tem sentido completamente diferente, eu corro o risco de estar dizendo que Deus não existe, porque aquilo que tem sentido infinitamente diferente de ser é o nada. Qual que foi a tentativa de resolver esse problema? Foi a posição do Tomás de Aquino, que a gente chama de analogia ens, ou analogia entes, ou analogia do ser, ou analogia da substância. Essa posição, na verdade, ela não resolve muito bem o problema, ela só se coloca no meio termo, né? Então ela vai dizer assim, olha, nem sentido equívoco, nem sentido unívoco, mas sentido analógico. O que é sentido analógico? Quer dizer que a palavra substância, quando empregada a Deus e quando empregada às criaturas, não tem sentido completamente diferente daquele que é, nem tem sentido completamente igual, mas um sentido semelhante, um sentido análogo. Então, quando eu emprego a palavra substância para falar de Deus e para falar dos seres humanos, não é nem no sentido equívoco, ou seja, totalmente diferente, nem no sentido unívoco, ou seja, totalmente igual, mas no sentido semelhante, ou seja, analógico. Não sei se isso resolve o problema, ou se isso só simplesmente se coloca no meio termo, né? Meio que não assume nenhuma das duas posições do extremo. Mas essa é a posição defendida por Tomás de Aquino e é a posição que acabou se consagrando na história da filosofia. E é assim que o Descartes resolve o problema. Ou seja, a palavra substância, quando empregada a Deus e quando empregada às criaturas, não tem sentido unívoco. E por causa disso, não existe uma única substância. Spinoza seria uma pessoa que adotaria o sentido unívoco. O Descartes não, ele adota o sentido analógico. Deus é substância no sentido, as criaturas são substâncias em outro sentido. Não totalmente igual, nem totalmente diferente. Tanto as criaturas como Deus são substâncias, mas não em sentido completamente igual, nem em sentido completamente diferente. Então, por isso é possível fazer uma distinção entre a substância divina, infinita, e a substância das criaturas, finita. Vamos entender um pouco mais sobre essa questão da univocidade e da equivocidade, da analogia, lendo agora o artigo 52 dos princípios, que diz assim: que esse nome, ou seja, substância, convém à mente e o corpo de maneira unívoca e de que modo a substância é conhecida. Então o que o Descartes quer falar? Enquanto para Deus e os seres humanos a palavra substância é empregada em sentido analógico, para a mente humana e para as coisas materiais ela é empregada em sentido unívoco. O que isso quer dizer? Que não existe uma distância infinita entre a substância mental e a substância corpórea. Que a mente e o corpo são substâncias no mesmo sentido, embora tenham propriedades diferentes. Então é só para Deus que existe o sentido análogo. Quando se trata da substância pensante e da substância corpórea, como elas são ambas substâncias finitas, elas têm o mesmo sentido, mesmo que tenham propriedades diferentes. Então ele diz assim: porém, a substância corpórea e a mente, ou a substância pensante, criada, podem ser entendidas sob esse conceito comum, porque são coisas que precisam tão somente do concurso de Deus para existir. Ou seja, tanto a substância corpórea, tanto a substância mental, por mais que tenham propriedades diferentes, a gente pode citar, uma é a essência,
outra não é extensa, né? A outra nem ocupa espaço. Uma é material, a outra é imaterial. Uma é destrutível, a outra é indestrutível. O que o Descartes quer falar? Por mais que tenha essas diferenças de propriedades, no sentido fundamental, essencial, as duas são substâncias no mesmo sentido. Por quê? As duas são finitas, as duas são criadas, as duas dependem de Deus para existir, ou seja, elas não têm existência independente. Então, por isso essas substâncias são empregadas no mesmo sentido, porque elas possuem as mesmas propriedades quando se trata de finitude, de dependência, de contingência, dessas propriedades. Por mais que no âmbito da materialidade, da imaterialidade, elas tenham propriedades diferentes, mas no básico elas são a mesma coisa. Né? Ambas são substâncias finitas, criadas e dependentes de Deus para existir. Aí ele continua. Contudo, a substância não pode vir a ser reconhecida simplesmente por ser uma coisa existente. O que ele quer dizer? Não tem como eu ter acesso direto à substância. Isso a gente já falou. A gente tem acesso só às propriedades. E aí ele diz, uma vez que isso por si só não nos afeta. O que ele quer dizer? A substância não afeta os nossos sentidos. A substância, nós não temos acesso direto às substâncias pelos sentidos. O que nos afeta são as propriedades. A substância não afeta os nossos sentidos. Aí ele continua. Mas facilmente a reconhecemos a partir de qualquer um de seus atributos. Ou seja, nós reconhecemos que é a substância não porque ela nos afeta diretamente, mas porque deduzimos que ela existe a partir dos atributos, das propriedades, mediante aquela noção comum segundo a qual nada não tem quaisquer atributos, isto é, quaisquer propriedades ou qualidades. Ou seja, nós concluímos que é a substância porque as propriedades acessam os nossos sentidos e essas propriedades, segundo um princípio fundamental da filosofia, elas não podem existir em nada, porque é natural e auto-evidente de que o nada não tem quaisquer atributos. Se o nada não tem quaisquer atributos, as propriedades que acessam os meus sentidos precisam existir em algum suporte, que é a substância. E ele continua. Com efeito, pelo fato de percebermos que algum atributo está presente, concluímos que alguma coisa existe, ou uma substância, a qual pode ser atribuído, também está necessariamente presente. Ou seja, pelo fato de nós percebermos as propriedades, nós concluímos que a substância existe. Ou seja, a substância não é acessada por nós, ela é deduzida. Nós concluímos que ela existe a partir das propriedades. Então é importante ter em mente essas distinções. É importantíssimo compreender que só as propriedades acessam os nossos sentidos. Só as propriedades nos afetam. Enquanto a substância, ela não afeta os nossos sentidos. Nós sabemos que é a substância porque nós concluímos isso a partir do princípio de que o nada não pode possuir nenhum atributo. Vamos agora para a última citação para entender a ontologia do Descartes, que é uma citação que se encontra ainda no livro dos Princípios, só que agora no artigo... os números estão em romano e eu às vezes me confundo. Artigo 63. No artigo 63, os números em romanos do artigo me fazem me perder um pouco. Que ele vai falar um pouco sobre se há uma distinção real ou só uma distinção de razão entre substância e atributo. Ele diz assim, Descartes, o pensamento e a extensão, né, ou seja, o pensamento é a substância pensante, a extensão é a substância corpórea. Então, dois tipos de substâncias. Podem ser considerados como constituindo a natureza da substância inteligente e da corpórea. Então, de um lado a substância res cogitans e de outro lado a res extensa. E assim não devem ser concebidos de outro modo, senão como a própria substância pensante e a substância extensa. Isto é, como mente e corpo. Destarte, são entendidas claríssimas e distintamente. Então, assim, o Descartes é muito claro de que de um lado a gente tem a substância pensante e de outro a substância corpórea. Isso aí para ele tá óbvio. Ele percebe que as duas têm propriedades totalmente diferentes, que não dá para ser a mesma coisa. Hoje os materialistas e outras posições na filosofia da mente já não vão dizer que isso é tão claro. E até entendemos a substância extensa ou a substância pensante mais facilmente do que a substância tomada isoladamente, deixando de lado que pense ou que seja extensa. É muito fácil entender o que é substância pensante e extensa, mas o que é substância? Isoladamente, sem pensar na extensa e sem pensar na pensante.
Só a substância. O que ela é? Não tem como a gente ter clareza. Como eu disse para vocês, a gente não tem clareza porque a gente só acessa as propriedades. A propriedade da extensão eu tenho acesso. A propriedade daquilo que é mental eu tenho acesso. Mas aquilo que é a substância mesma, eu não tenho acesso, porque ela não afeta meus sentidos. Então eu não consigo compreendê-la. Eu sei que ela existe, eu entendo que ela existe, mas eu não sei o que ela é. E aí o Descartes prossegue. Pois não deixa de haver uma dificuldade em abstrair a noção de substância das noções do pensamento da extensão, visto que essas são diversas daquela tão somente pela razão. Essa expressão aqui, tão somente pela razão, né, é importantíssimo. O que o Descartes quer dizer? Que não existe distinção real entre substância e atributos. O que existe é somente uma distinção de razão. Eu falei que não ia citar mais, mas eu vou ler só mais um trecho dos princípios. Agora acho que no artigo 4º, que o Descartes diz assim, deixa eu ver aqui, assim também, se por essência entendemos a coisa na medida em que ela é objetivamente no entendimento, e por existência verdadeiramente a mesma coisa na medida em que ela é fora do entendimento, é manifesto que as duas são realmente distintas. Vamos tomar cuidado aqui para a gente pensar essa questão de distinção real ou distinção da razão, para entender qual que é a posição do Descartes sobre isso. Devagar para a gente poder finalizar. Vamos lá. A distinção real é aquilo que pode ser realmente separado na realidade. Só substâncias e outras substâncias podem ser separadas na realidade. Por exemplo, eu não sou meu computador, então eu posso separar o computador de mim. O meu livro não é eu nem meu computador, então é outra substância. Quando eu distingo essas coisas assim, eu chamo isso de distinção real. Agora, quando eu distingo uma substância dos seus atributos, eu estou fazendo só uma distinção da razão, porque eu não tenho como separar na realidade a substância dos seus atributos. Não tem, se eu tirar, por exemplo, todas as propriedades do livro, não tem mais substância. Né? O que é o livro sem as suas propriedades? E as propriedades também, como a gente vê, as propriedades não existem fora da substância. Nesse sentido, na realidade, por mais que eu possa tentar fazer uma distinção entre a substância e as propriedades, é só uma distinção da razão. Porque na realidade não tem como eu separar a substância pensante da substância, quer dizer, não tem como eu separar a substância dos seus atributos ou das suas propriedades. Então, o Descartes ele vai dizer assim que a distinção entre a substância e atributos é uma distinção de razão e não uma distinção de realidade. É uma distinção racional, mas não uma distinção real. Aqui a gente finaliza. Assim, a gente já apresentou um pouco da ontologia do Descartes. A gente pode resumir isso, assim, rapidamente. Primeiro dizendo que o Descartes faz uma distinção entre a substância pensante e a substância corpórea. A substância corpórea ou material é o mundo, e o que caracteriza essa substância do mundo é a extensão. A substância, por sua vez, ela é algo que não acessa diretamente os nossos sentidos. Nós concluímos que existe uma substância porque nós deduzimos que as propriedades que acessam nos nossos sentidos não podem existir em nada. Não podem existir em nada. Então, toda propriedade precisa existir em alguma substância. No entanto, a substância ela mesma não afeta os nossos sentidos e nós não podemos ter uma ideia dela. Então, ela não temos como ter uma ideia dela no nosso intelecto. É por isso que ela é extra-intelecto. Né? A gente não tem uma ideia da substância no intelecto. A gente sabe que ela existe, a gente entende que ela existe, porque uma propriedade não pode existir em nada, mas a gente não tem como ter certeza absoluta de que ela existe. Não, a gente não tem como certeza de que ela é, de como ela é. A absoluta de que ela existe a gente tem, né? Porque as propriedades não podem existir em nada. Mas como ela é, uma ideia dela a gente não pode ter. Então, nós não podemos ter uma ideia da substância. Nós sabemos que ela existe, mas uma ideia clara, compreensível do que ela é, a gente não tem. A gente deduz. Como que o Descartes faz para fugir da noção panteísta? Ele defende que a noção de substância, quando empregada a Deus e às criaturas, é empregada em sentido analógico e não em sentido unívoco. Isso significa que a palavra substância, quando empregada a Deus e às criaturas, não tem o mesmo sentido.
mas apenas no sentido semelhante. E é por isso que é possível distinguir as substâncias finitas, que são as criaturas, da substância infinita, que é Deus. No entanto, quando se trata de distinguir a substância pensante da substância extensa, a palavra substância é empregada em sentido unívoco, porque por mais que a substância pensante e a substância extensa tenham formas de ser diferentes, sendo uma imaterial e a outra material, uma destrutível e a outra indestrutível, as duas, tanto a substância pensante como a substância extensa, são finitas, criadas e dependem de Deus para existir. Nesse sentido, a palavra substância é empregada no mesmo sentido tanto a Deus, quer dizer, tanto a substância pensante quanto a substância extensa. Por fim, a distinção que existe entre a substância pensada em relação aos seus atributos é somente uma distinção de razão, porque na realidade eu não consigo fazer uma separação real entre a substância e as suas propriedades. Eu sei que é um pouco complexo, talvez você precise voltar ao vídeo, ver, refletir melhor, porque é bem complexo mesmo essas discussões. Mas espero que você tenha gostado, vocês tenham gostado do vídeo. E a gente vai continuar a leitura. Né? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Comente aí o que você achou do vídeo, compartilhe com seus amigos. E eu peço perdão, são vídeos longos, mas Heidegger, pra gente estar destrinchando, assim, ainda mais apresentando agora o diálogo dele com Descartes, é bem profundo e a gente precisa ser bem claro, bem complexo, né? Então acaba tendo ser um vídeo longo. Mas eu agradeço a todos que acompanham.